Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto. Presente. André Lima. Jones Carlos de Campos. Presente. Justificar a ausência do André. O André não está passando bem hoje, viu, senhor presidente? Está trabalhando muito, André. André Edmar Gomes Filho. Hélio José Janone. Fernando Vanucci Pepes. Gilmar José Lavorato, presente. Elvésio Alves Badaró. Presente. Ismar Medeiro da Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Presente. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. 44ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 4 de dezembro de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Eu peço dispensa da leitura da ata. Vereadora Ananias Pinto dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Há aprovado o pedido de dispensa da ata. Tem expediente, senhor secretário? Sim, resposta ao pedido de informação 339/18. Escola Yolanda Correia e Colégio Militar Luiz Amâncio. Entrega para o Amâncio. Tem tribuna, senhor secretário? Sim, tem tribuna. E no senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, requerimento 009/2018. Eu, Tiago Felipe de Souza, portador do título de eleitor, sem número, residente neste município, usando das prerrogativas que me são conferidas, pelo artigo 199 do Regimento Interno, requer a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte assunto: agradecimento pelo projeto dos taxistas. 4 de dezembro de 2018, assinado Tiago Felipe de Souza. Você tem... Vê se está funcionando lá. Você tem, Tiago, você tem 5 minutos para você falar. Está ouvindo? Aqui? Dá para ouvir? Ok. Boa noite a todos. Vim aqui agradecer a todos vocês, vereadores, em especial ao presidente, o Badaró, ao João, pelo projeto nosso, né, para a gente poder ter um alvará de táxi agora, muito importante esse projeto, né, já que a gente era impedido de trabalhar, né, porque a gente não podia ter uma MEI, né, não podia prestar serviço para empresas, né, não podia emitir nota, e hoje, se aprovado, hoje a gente vai poder fazer tudo isso, né, e a regulamentação, né, ficar os 56 taxistas que tem hoje na cidade. E agradecer a vocês, né, por esse projeto e dessa força para a gente. E falar também agora da Zona Azul, né, que vai ter na cidade. Queria pedir para vocês um espaço, já que vai sair já daqui uns dias, né, em porta de banco, deixar uma vaga lá assim, carga, descarga, sabe, alguma coisa, pensar em alguma coisa, porque muita gente é multado quando a gente para deixar um idoso para entrar dentro do banco, esperar ele sacar um dinheiro, alguma coisa assim, e é multado, posso passar 15 minutos. Então, pensar alguma coisa, né, que possa nos ajudar nesse quesito, entendeu? Valeu, gente, obrigado. Pode permanecer. Tiago, primeiro, seja bem-vindo à Câmara Municipal. Eu estou trabalhando agora, essa semana, ali, próximo à Praça dos Ferroviários, no projeto da Casinha do Papai Noel, e ali tem um ponto de táxi, né, os companheiros de vocês. E chegou uma demanda para mim, justamente isso que você está mencionando aí, que os taxistas vêm sofrendo, vereador Edmar, constantemente eles vêm sendo penalizados durante o processo em que eles estão deixando um passageiro parado, às vezes, muitas vezes, aqui no calçadão, porque eles necessitam adentrar aqui dentro, na parte de cima do calçadão, porque nós temos ali agências bancárias. Isso. E tem acontecido da Polícia Militar lavrar multa para esses taxistas. Então, eu gostaria de deixar aqui nessa casa uma solicitação para que a gente possa aí estar conversando com o comando da Polícia Militar, para que a gente possa estar agilizando essa situação. Os taxistas são pessoas prudentes, num local desse
eu acredito que eles têm, eles ligam o alerta e aí estão sofrendo penalidade durante o trabalho. Então, essa casa poderia convidar aqui o comando ou nós mesmos visitar para que a gente pudesse alinhar essa necessidade aí dos taxistas que vêm sofrendo. Não foi uma reclamação que chegou para mim, não. São várias reclamações, até o Tiago poderia falar um pouquinho. Eu estou falando isso não num tom de confronto com o pessoal, que eles estão fazendo o trabalho dele, mas num tom de que a gente poderia harmonizar essa situação, porque é uma profissão nobre, também a Polícia Militar fazendo o seu trabalho, mas a gente, dentro de um consenso, chegar num comum acordo aí, para que eles não viessem sofrendo tanta penalidade, igual eles têm mencionado. Mais ou menos é isso mesmo, Jonas. O calçadão liberado para a gente, desse prédio tem o William Porchat ali, a gente necessita deixar pessoas lá, buscar pessoas com mala, e não pode entrar ali, então, né? É boa essa ideia, né, Jonas? Inclusive eu tenho uma sugestão de nós elaborarmos uma lista com a placa dos táxis e deixar credenciado e buscar junto ao município uma autorização para que eles possam trafegar com o passageiro, com o pisca-alerta ligado, criar uma regra para que eles não venham ser penalizados dentro do seu horário de trabalho ali por conta dessa necessidade. Muito obrigado, boa noite. Passamos para a ordem do pequeno expediente. Vereador Rafael Dias Sampaio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio, pessoal da TV Câmara. O que traz a gente agora no pequeno expediente é uma questão corriqueira, mas que a gente se depara diuturnamente e não vê nenhuma providência para que essa questão venha a ser cessada. A gente sabe que Cornélio Procópio tem inúmeros lugares de invasões e, principalmente, de invasões de imóveis públicos. Recentemente, eu estive andando ali no final da Vila São Pedro e o que a gente pôde notar é que, em alguns locais ali, a população está invadindo o local destinado para as calçadas e estão construindo as casas naquele local. E as casas ficam rente à rua porque estão sendo construídas no espaço onde era para ser uma calçada. E isso, obviamente, prejudica toda a estrutura daquela localidade e o que a gente vê é que as autoridades não tomam nenhuma providência, nem para destinação correta dessas pessoas, nem para corrigir essa falha que pode prejudicar o desenvolvimento daquele bairro no futuro, principalmente questões de infraestrutura urbana que poderão ser prejudicadas, porque como é que depois vai se fazer quando as casas já estiverem prontas? Então, e a gente sabe que isso não é uma coisa que acontece eventualmente aqui em Cornélio, é uma coisa corriqueira e, infelizmente, a gente não vê o município tomando providências para fazer com que essas ocorrências se encerrem. E eu acho que é isso que a gente tem que deixar o recado para que o município, a Procuradoria, comece a tomar providências para impedir isso, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar no futuro o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, incluindo os taxistas, o amigo Paulo, comparecendo à sessão.
população que acompanha através da Rádio Cornélio e através da transmissão da TV Câmara. Senhor presidente, nós estamos entrando hoje aqui com um pedido de informação com relação à pedreira municipal. Essa pedreira funcionou por vários anos na cidade e agora, com a quantidade de asfalto sendo executado na cidade, parte dele com a própria equipe da prefeitura, a prefeitura anda adquirindo uma quantidade, um volume grande de pedras, junto a empresas particulares. E na época, quando parou o funcionamento da pedreira, havia parado por problemas com licenciamento. Era a informação que corria à época. Não sabemos se é isso que ainda impede o funcionamento da pedreira municipal. Nós tínhamos uma pedreira do município e outra pedreira arrendada na estrada do Catupiri, que também me parece que passou pelo mesmo problema de licenciamento. Então, o pedido de informação é para que a prefeitura responda e informe a essa Casa de Leis o motivo do não funcionamento da pedreira, se é por questão de licenciamento ou por decisão a partir de critérios econômicos, se seria mais barato comprar de particulares do que funcionar a nossa pedreira, e como ela está desativada há muito tempo, servindo inclusive para depósito de lixo a céu aberto, é uma situação que nós precisamos verificar. Já fazem muitos anos, eu acho que décadas, que essa pedreira está desativada, e não temos sequer ideia do volume de pedras que é adquirida de empresas particulares e o valor que a prefeitura anda pagando por isso. E aproveitamos também para trazer aqui a resposta ao pedido de informação. Deu bastante polêmica a questão do Colégio Militar, vereador Rafael, Fernando. Nós levantamos aqui a questão, deu bastante polêmica, e a secretária da Educação, através de um documento oficial, informa a realização de uma reunião dia 23 e 24 de novembro na prefeitura com os pais de alunos da escola Yolanda, dizendo que acertaram a disponibilidade de vagas na escola Átila, que comportaria todos os alunos da escola Yolanda. A princípio, era uma das reivindicações daquela comunidade que eles queriam todos serem alocados na mesma escola. Pela resposta, essa situação foi equacionada. Não vimos também mais manifestações dos pais com relação a isso, e os profissionais da área da educação, professores e demais servidores, me parece que têm a liberdade de optar pelo novo local de trabalho agora em janeiro, e também não vi mais manifestações de professores daquela escola. Então, pela resposta do pedido de informação, aparentemente essa situação foi equacionada. Vereador Ananias Neto. Passa. Passamos para o grande expediente. Vereador Rafael Dias Sampaio. Agora, no grande expediente, a gente tinha até preparado uma questão para se manifestar a respeito do projeto que nós havíamos apresentado sobre a questão da tarifa mínima de água e a questão da luz. E até ontem tinha visto na pauta, o projeto estava na ordem do dia, e chegamos agora, nos deparamos, o projeto não foi incluído. Acho que até está no prazo do pedido de vista do vereador Edmar. Agora, o que nos estranhou foi a situação de que ele já tinha sido colocado na ordem do dia e foi retirado. Infelizmente, nós vamos ter que adiar o debate a respeito disso para outra semana e aproveitar para informar que já outras cidades que estão debatendo essa questão e já estão aprovando o projeto de lei. Recebemos a notícia que em Apucarana também foi aprovado esse projeto de lei que acaba com a tarifa mínima de água,
E, pelo que nós estamos constatando, esse é um movimento que está se formando em todas as cidades aí da região, principalmente nas grandes cidades. A gente já viu Maringá, Apucarana, já sei que em Rolândia também tem um projeto parecido que está em votação também. E, ao que tudo indica, esse é um movimento que não tem volta. É um movimento para acabar com esse absurdo que é a cobrança da tarifa mínima, que é uma coisa que já deveria ter sido encerrada há muito tempo. O que a gente entende é que as pessoas têm que pagar pelaquilo que consome, não por um valor já estabelecido, que, independentemente de se consumir ou não, ele tem que ser pago. Então, nós vamos esperar o debate para a próxima semana, mas já deixando aí essas questões para conhecimento dos vereadores, já para ajudar na formação da opinião deles. Só uma partezinha. Sim. Eu queria dizer que realmente eu concordo com esse pedido, Fernando. E, se pudesse até deixar para o ano que vem, eu já votaria, e eu votaria a favor desse projeto, que eu acho válido. Eu acho que a Sanepar, a água é nossa, eu acho que, inclusive, a Sanepar, nós devíamos ter ficado com a água. Sabe? É um troço que dá lucro, e toda cidade que tem, dá lucro. E eu até, um técnico de Londrina ficou de fazer aqui uma explanação para nós aqui sobre essas condições. E, realmente, esse movimento está no Paraná inteiro, quase. Nós não somos contra o debate, queremos deixar aberto aí isso mesmo. Quanto mais informação, melhor para a apreciação desse projeto e melhor para a formação da opinião dos vereadores. Uma parte, Rafael. Fique à vontade. Deixar bem claro, na semana passada, até fui procurado por algumas pessoas, eu pedi vista, senhor presidente, sou favorável também, conforme o Rafael disse, nós não temos que pagar taxa mínima nenhuma, mas eu sou favorável dentro da legalidade. Tanto que eu estava vendo uma reportagem do vereador, acho que de Apucarana, ele já tendo ciência que pode sofrer um processo em cima. Porque isso aí são processos que podem ocorrer. Por isso que eu pedi semana passada que você, como advogado, que sentasse com o jurídico desta casa para que a gente pudesse chegar no denominador comum. Eu cheguei aqui, eu vi o vereador Fernando até um pouco exaltado por causa desse projeto. Perguntei para os funcionários desta casa se vocês tinham sentado com a assessoria jurídica e a resposta foi que não. Não sei se teve ou não. Então, nós deixar bem claro que nós somos favoráveis sim, mas temos a preocupação com a constitucionalidade do projeto. Somente isso. E se ele vier para essa pauta com declarações jurídicas que me convencem, pode ter certeza que terá meu voto. Vereador Rafael Sampaio. O legislativo, ele tem um papel fundamental de fazer as leis. O judiciário, ele vai buscar o equilíbrio dessas leis. O que existe é um movimento no estado do Paraná, como referência desse país e também no Rio de Janeiro, em que não haja mais a cobrança de taxa mínima. A questão é, foi feito um contrato de 30 anos, renovaram para mais 30 anos, em Cornélio Procópio, e a população hoje, mesmo com uma lei do PROCON, que impede, uma lei do PROCON, que ela diz no sentido de que a cobrança tem que ser no que efetivamente as pessoas gastam, eu vejo o seguinte, aqui, esse plenário, ele é um plenário político. Embora a política hoje há uma criminalização em cima dela. A nossa posição, ela tem que ser uma posição política. Porque se ela for uma posição só baseada na questão da legalidade, então vamos deixar o executivo com o fórum administrar essa cidade. Tira o legislativo. Na realidade, muitos movimentos nesse país parte da onde? Da Assembleia Popular. Qual que é a Assembleia Popular? É a Câmara de Vereadores. É muito difícil, muitas vezes, a gente interpretar essa questão. Mas o que eu invoco aos senhores é o seguinte, quem tem que se defender na justiça é a Sanepar. Nós estamos aqui para defender o interesse do cidadão, que muitas vezes está pagando um valor absurdo, porque era 10 metros, abaixaram para 5 e deram um aumento
de 50% no preço da água, de forma injusta, enquanto em 7 anos subiu 153% a água no Paraná, a inflação desse período foi em torno de 53%. E hoje, as ações mais valorizadas na Bolsa de Valores, ela tem até um percentual significativo de 0,5 em relação às bolsas da Petrobras, são as ações da Sanepar. Ora, a Sanepar não é uma empresa para estar fazendo especulação na Bolsa de Valores. Eu compreendo a posição da questão da legalidade. Agora, o que nós estamos colocando aqui está dentro de um processo que não somos o pioneiro. Que Apucarana assim o fez, que Maringá assim o fez, que o Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa assim o fez, e que ele é um processo que ele está começando de baixo para cima. Está começando daqueles que estão mais próximos dos eleitores. Quem que está próximo dos eleitores? São nós, os vereadores. Porque um deputado federal não tem toda essa aproximação da população como a gente tem no dia a dia. Então, eu quero dizer aos senhores e apelar para o bom senso que vamos aprovar esse projeto sim, e aqueles que se sentirem ofendidos que vão buscar na justiça os seus direitos. Entendeu? Nós temos, para nossa proteção, a inviolabilidade do voto, garantido na nossa Constituição Federal de 1988. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vereador Fernando, a inviolabilidade do voto nós temos aqui, sendo favorável ao contrário. Isso é uma coisa. Concordo com Vossa Excelência que aqui é um debate político, mas acima do debate político nós temos que ter a responsabilidade, sabendo que as votações que nós fazemos aqui recaem em cima da população. Concordo e respeito o seu posicionamento, mas eu não vou votar uma coisa se eu não tiver a ciência que isso não vai dar problema, porque o meu voto aqui pode refletir depois na população lá, conforme eu votar aqui, e deixar a população sofrer um processo. Porque você citou a Maringá, você citou a Apucarana, mas nós temos 399 municípios. Ninguém aqui, eu tenho certeza que os 3 vereadores querem o melhor para a população. Mas nós temos que separar a política da legalidade. Você pode ter certeza que se tiver parecer legal, todos vão votar. Mas nós não podemos aqui pegar e votar uma coisa só por votar para satisfazer agora e lá na frente, porque se depois a população que deixar de pagar e for depois sofrer um processo jurídico e tiver que pagar, quem foram os vereadores na época que aprovaram? Fomos nós. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e foi isso que eu estava conversando com o vereador Rafael, nós temos que tomar cuidado, porque lá na frente um ato nosso aqui pode depois prejudicar 50 mil pessoas. Não estou dizendo que sou contrário, só tomar bem ciência, porque depois de votado aqui, pode acarretar prejuízo lá na frente. Veja, eu quero deixar claro que a gente não é contrário ao debate, não. A gente quer que isso mesmo seja bem debatido para que todos os vereadores votem conscientemente pelo aquilo que achar que é melhor. A segunda questão que nos traz hoje aqui é uma questão que a gente tem visto várias vezes, já vimos em reportagens feitas aqui na nossa cidade, que é com relação ao preço do combustível. A gente não consegue entender por que Cornélio tem o combustível mais caro do estado do Paraná. A gente tenta imaginar se é falta de posto de gasolina para concorrer um com o outro, para ver se diminui o preço. O que há? O que nós estamos visto aí em outras cidades é uma atuação muito forte do PROCON com relação aos postos de gasolina, principalmente por conta da baixa do preço do combustível nas refinarias, e essa baixa não tem chegado às bombas dos postos, e acho que nós temos que começar a cobrar uma atuação também do PROCON, no sentido de fiscalizar os postos, para ver o que está acontecendo aqui em Cornélio Procópio. E acho que já para o ano que vem a gente tem que começar a pensar em rever essa lei que estabelece a distância de 500 metros de um posto para outro. A gente vê aqui farmácia chegando todo dia, inúmeros outros comércios, e postos de gasolina tem essa dificuldade. E talvez esse também seja um dos motivos do... Quer dizer, Vossa Excelência, que numa das oportunidades, no mandato anterior, que eu fui a Brasília, eu fui falar com o presidente do CAD,
que é o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico desse país, só sobre esse assunto. Disse, olha, lá em Cornélio Procópio acontece uma coisa que acontece em poucos municípios do Brasil. Nós temos o combustível mais caro do estado do Paraná. Tá? Eu gostaria de pedir para o senhor que tomasse providência. Até hoje, estou esperando uma resposta. Hoje eu vi no programa logo cedo da manhã de Londrina, gasolina em Londrina, hoje R$ 3,85. Sim. Muito bem, vereador presidente. E aqui acho que está 4,80. Compareci no Ministério grande, Público local, aqui, e o promotor da época, me esqueço o nome, falou, o senhor assina um documento aqui, que o senhor quer que a gente apure isso aí. Assinei um documento lá e fui embora. Depois recebi até uma carta do Ministério Público dizendo que eles fizeram toda uma verificação. Não sabemos o que ocorre. Mas esse processo da nosso combustível, na segunda cidade do estado do Paraná, com o maior número de veículos por habitantes, já se dura há longos anos. Eu quero aqui dizer que ainda ontem conversava com um advogado na área do direito administrativo para que nessa semana a gente fizesse com relação ao comportamento do PROCON. Porque eu falei, olha, como é que funciona a questão do PROCON aí de Curitiba, eles fornecem informação e tudo, e ele ia verificar. Eu vejo que está aí uma questão que nós temos que nos aprofundar. Além da gasolina de Cornélio ser a mais cara, tá? Ela é uma gasolina adulterada. Nós sabemos disso e não vamos esconder. É só os senhores. Tá? Eu utilizo gasolina, a cada 15 dias eu faço uma viagem, ela dá diferença. Você abastece aqui em Cornélio, o meu é o carro Space Fox, ela faz 12 km por litro, até no posto de Juninho, lá em Carambeí, que é um posto que tem uma gasolina. Você abasteceu, você deu a volta no trevo, saiu lá em cima, ela já vai para 14 km. Tá? Você sai com combustível, e aqui eu não estou falando de um posto, eu já troquei os postos, para ver qual é o posto que tem um combustível em que ele tem um melhor rendimento. Você sai de álcool, ele sai fazendo uma média de 7 ou 8, tá? Ou já chegou até a 10. Você abastece num posto, logo depois das proximidades ali de Piraí do Sul, mais para frente, ele já pula 12 km por litro. Quer dizer, a gasolina aqui, entendeu? Caberia ao IPEM, que é uma instituição do Estado, fazer uma verificação melhor feita. Eu já fui questionar o IPEM e eles disseram que está certo, mas está certo como? É só você abastecer. Fora isso, tá? Tem um determinado posto aqui em Cornélio que me deu um prejuízo de mais de R$3.000 no carro, entendeu? Que acabou tendo que fazer a limpeza de bicos e uma série de coisas. Quer dizer, combustível caro e combustível adulterado, o que ocorre aqui na nossa cidade de Cornélio Procópio. E eu estou falando não pela fé pública que tenho, porque não a tenho, mas eu estou falando com alguém que tem um mandato de vereador e não pode se silenciar e não pode se calar, que nós sabemos muito bem disso. É uma gasolina cara e adulterada o combustível aqui da cidade de Cornélio Procópio. É isso. Obrigado, senhor Zé. Próximo. Vereador Luiz Carlos Amácio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fernando, na legislatura passada nós fomos vítimas aqui, doutor Ismar, de um processo fraudulento até. Nós fomos procurados por um proprietário de posto de gasolina aqui na cidade, interessado em montar um posto de gasolina de frente à CUC, e teria que reduzir esses 500 metros para 150. E um grupo de vereadores aqui dessa Câmara se dispôs a propor essa redução. Criou-se uma polêmica enorme aqui na Câmara de Vereadores e o resultado disso, algum tempo depois, foi que plantaram e nós temos a impressão que esse plantio partiu daqui, que os vereadores que estavam propondo a redução para 150 metros estavam ganhando propina
do dono do posto interessado nessa redução. Procurados depois pelo dono do posto de gasolina, ele afirmou que foi procurado, sim, para pagamento de propina para manter os 500 metros. Concede uma parte, vereador Arvance. E foi bom Vossa Excelência tocar nesse assunto. Eu era presidente da casa nessa época, quando eu fui procurado por um ex-vereador, e vou citar o nome aqui, que é o vereador Edson Dulce, que queria reduzir esse projeto para 200 metros. 150. 150 metros. E aí, eu fui com ele e fomos ver um laudo. Tem uma lei do IAP de 2011, doutor Ismar. E o vereador Fernando sabe por que aconteceu isso. Eu ajudei ele a montar o projeto de lei. Nós íamos reduzir para 200 metros, porque nós somos favoráveis à geração de emprego. Só que tem uma lei do IAP que com menos de 500 metros você não pode ter posto de gasolina onde você tem reservatório de água, onde você tem distribuição de água. Então, eu mesmo falei para o vereador Edson, não adianta você colocar esse projeto de lei, porque nós vamos fazer papel de bobo, porque nós vamos aprovar uma lei municipal, só que o IAP não vai dar liberação, porque tem uma lei estadual de 2011 que proíbe, você não vai ter alvará. E deixar bem claro eu lembro dessa discussão, vereador. Bem claro isso, porque muitos boatos foram ditos aqui, porque as pessoas têm mania de jogar ao vento, dizendo que vereador pediu propina daqui, vereador pediu propina dali. Uma época falar que um empresário ia montar um terreno, o vereador pediu para lá, porque é muito simples você chegar no microfone e falar as coisas, doutor Ismar, mas a pessoa tem que provar, porque é fácil. E é por isso que a classe política hoje está desmoralizada, porque as pessoas jogam as coisas aos ventos e desmoralizam, e depois para você reconstruir o seu nome é difícil. Deixar bem claro, e esses mesmos empresários, doutor Ismar, que disseram que a Câmara não queria que aprovasse, e eles disseram que nós não queríamos que eles reduzissem, porque eles queriam vender, vereador Neto, combustível mais barato, eles montaram outro posto de gasolina, tem 2 postos de gasolina, e são os 2 postos mais caros de Cornélio. Então, essa história que eles queriam, que eles foram impedidos de montar, e que eles iam vender combustível mais barato, é história para boi dormir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu era presidente desta casa, e sofri um trabalho constante contra a mesa na época, e Vossa Excelência era secretário e sabe bem disso, e o projeto não foi para frente, porque nós não íamos aqui fazer papel de trouxa, aprovar uma lei aqui que o IAP não ia dar alvará, porque a lei a referência, vereador Edmar, é que correu realmente na cidade essa história de que nós estávamos cobrando para reduzir de 500 para 150. E, na verdade, o argumento do empresário era, na época, que geraria emprego e concorrência, e que essa concorrência tenderia a reduzir o preço. Se ele está cobrando mais alto hoje... E ele está com 2 postos, e só você passar na frente dos 2 postos dele, a gasolina é tão quanto mais caro que os maiores postos. E aí remete para uma outra situação, que nós ficamos sabendo que o Ministério Público fez os levantamentos com relação à denúncia que foi efetivada, eu não sei se foi a origem, foi a denúncia do vereador ou não, e que não teria detectado nenhum tipo de irregularidade nesses procedimentos. Aparentemente, segundo a investigação do Ministério Público, não existe cartel, não existe preço combinado, mesmo com os postos de gasolina na cidade sendo controlados por poucas famílias, que é o que a população normalmente reclama. Que os proprietários são poucos e que, por conta disso, eles fariam os preços e determinariam os preços na cidade. Como a população reclama, e como o combustível aqui na cidade realmente é mais caro do que outras cidades da região, evidentemente que a população tem razão de reclamar e nós temos razão de desconfiar desses procedimentos todos de composição de preço de combustível aqui na cidade. Com relação a essas denúncias, vereador, é muito melhor, quando as pessoas fazem denúncias, abordarmos publicamente o que estão dizendo, sem fazer acusações, porque aqui não fiz acusação a ninguém, do que essa Câmara ser achovalhada, enxovalhada, e fazer de conta que esses comentários não existem. Eu acho que o melhor modo de dar transparência a todas as denúncias que são efetivadas é discuti-las de uma maneira clara e aberta, para que a população saiba realmente qual é o procedimento dessa Câmara. E, modéstia à parte, isso tem sido feito aqui com bastante frequência, a gente não tem fugido aqui dos debates. A outra situação é que nós temos uma indicação, vereador Neto, que também milita bastante na área,
Copa Oswaldo Bernardes faz parte do calendário oficial de eventos do município, acho que é a 41ª ou 2ª edição. São 6 equipes de Cornélio classificadas no Campeonato Citadino e no Campeonato da 2ª Divisão. 6 equipes da cidade e 6 equipes da região. É uma competição tradicional e fizeram uma reunião com as equipes para definir taxa de inscrição. As equipes concordam com a taxa de inscrição, porque ela reverte em premiação para os campeão, vice, artilheiro, goleiro menos vazado. E tem uma taxa de arbitragem, e aí a taxa de arbitragem das 6 equipes de Cornélio, 5 discordaram, porque a taxa de arbitragem é dividida em 3 partes, uma da Fundação de Esportes, uma da equipe e a outra do organizador, que é o Almir Bernardes. Essas equipes de Cornélio querem que a prefeitura também arque com a 2ª parcela. Então a fundação ficaria com 2 partes e o organizador com uma. E dá uma taxa aproximada de R$100 por partida. São em torno de R$300, R$100 para cada um por partida. Se a prefeitura assumisse a 2ª parte, daria aproximadamente mais R$100, e a projeção que eles fazem é que isso não daria um valor muito acima de 3 ou 4 mil reais a mais para uma competição oficial que faz parte do calendário de eventos do aniversário do município. Pela tradição e pela importância do evento, nós estamos tentando agilizar na prefeitura com o prefeito, quando retornar de viagem, uma reunião com essas equipes, vereador Neto e demais vereadores que quiserem participar também convidados, para a gente discutir isso, porque as equipes do futebol amador, elas lutam e sobrevivem com dificuldades. Não tem uma pessoa rica e de posses que seja dona de equipe de futebol amador. Então, eles têm que correr com inscrição, com bola, com taxa de arbitragem, e o futebol amador de Cornélio só sobrevive por causa desses dirigentes. Não há um programa de apoio oficial às equipes do futebol amador. Organiza-se a competição. Essa, Oswaldo Bernardes, por exemplo, eles têm que arcar com as despesas todas, e realmente acaba pesando. Uma equipe que fosse até a final, por conta dessa despesa, gastaria mais ou menos R$800 ou R$900 a mais, e que sai realmente do bolso deles. Então, eu acho mais do que justo que, de repente, as equipes se reúnam com o prefeito e, pelo menos, levem essa reivindicação, até porque teve um tom de ameaça na reunião que eles fizeram, dizendo que se as equipes daqui se recusassem a pagar essa taxa de arbitragem, eles fariam a competição convidando equipes da região. Aí já seria um absurdo completo nós termos uma Copa Oswaldo Bernardes disputada só por equipes da região. Aqui dentro da nossa cidade, se é uma situação dessas, seria melhor não ter a competição. Então, nós temos que encontrar aí um caminho para ajudar essas equipes, e o valor a ser despendido realmente é um valor pequeno, e acho que compensa a luta e a briga. Terminou? Passamos agora para a ordem do dia. Projetos em 2ª votação. Projeto Lei Complementar 032/18, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação o imóvel que especifica e dá outras providências. O projeto está em discussão. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado em 2ª votação. Eu peço dispensa de 3ª votação. O vereador Ananias pedindo dispensa de 3ª. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado em 3ª votação. Projeto Lei 267/18, Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei Municipal, número 34/89, e dá outras providências. É o Serviço de Táxi Municipal. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em 2ª votação. Eu peço dispensa de 3ª votação. Vereador Ananias pedindo dispensa de 3ª. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em 3ª votação. Pedido de informação. Protocolo 365/18, Luiz Carlos Amâncio, solicita informações sobre a pedreira municipal. Em discussão. Senhor presidente, como o presidente acompanha sempre essas, o vereador Hélio Janone também, que é da área, o presidente nunca ouviu falar o motivo, se não tem licença para funcionamento da pedreira? Será que é esse o problema? Eu para ser sincero, Amâncio, eu sei dessas histórias, mas não gosto nem de ir. Viu, Luiz? Isso aí eu acho que foi
no ano 2000, 99... Isso aí faz 2000, tempo, foi tomado... Mas é falta de licença, é isso? Era licença... eu não... É a hora que a gente tomar... A gente até conversa sobre esse negócio da pedreira, porque... Isso aí é uma licença que foi perdido, entendeu? Inclusive, nós éramos vereador na época, no tempo do Zé Antônio. Mas não dá para recuperar? Agora você tem que entrar, acho que no DNPM, não é mais assim, não. É complicado. Eu acho que foi em 2000. Na época, o ex-prefeito Zé Antônio parece que alegou que foi perda de prazo de um assessor. Teve, Tem uma confusão no meio. Tem uma confusão grande. Mas vamos ver o que vai dar. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. Indicações. Protocolo 359/18, Elvésio Alves Badaró, indica emplacamento com nomes nas vias do Jardim Ouro Verde. Protocolo 360/18, Elvésio Alves Badaró, indica finalização das obras de esgoto na Vila Santa Terezinha. Protocolo 361/18, Elvésio Alves Badaró, indica recapeamento asfáltico em toda a extensão da Vila Santa Terezinha. Protocolo 362/18, Fernando Pepes, Rafael Sampaio, André Lima e Luiz Amâncio, reiteram a priorização da recuperação das ruas do Jardim São Silvestre. Protocolo 363/18, Fernando Pepes, Rafael Sampaio, indica a construção de banheiros próximos às novas salas da Escola Municipal Vitorino Gomes Henrique. Protocolo 364/18, Ananias Martins Neto, indica semáforo no cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Minas Gerais. Protocolo 366/18, Luiz Carlos Amâncio, indica iluminação pública na Rua Luiz Guiço, no Jardim Pioneiros. E protocolo 367/18, Luiz Carlos Amâncio, indica pagamento de taxa de arbitragem na Copa Oswaldo Bernardes. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Agora vamos ter a sessão extraordinária.